eu quase desisti, porque fazia 3, 4 anos que a gente não tinha resultado assim. Aí eu lembro que o Arthur sentou comigo um dia, ele falou, Léo, eu quero saber se você vai continuar ou não, porque eu vou de qualquer forma, mas eu quero saber se você vai estar comigo ou não. A gente prospectava muito médico, e médico geralmente tem consulta aberta, né? Então o que eu fazia? Eu ia lá, clicava no botão, abria o WhatsApp para falar lá com a secretária, falava, ó, meu nome é Leonardo Tal, eu queria que você encaminhasse tal mensagem aí pro médico, você encaminha? E aí foi assim que a gente fechou com os primeiros grandes players, que eram ambos médicos, e o primeiro foi no nicho de ansiedade. A gente fez o melhor resultado que ele já tinha tido na história. Foi o maior lucro. O melhor que ele tinha tido, ele tinha investido 360 mil e faturado 1.180.000. E a gente investiu a metade e faturou 1.080.000. Ou seja, fez o mesmo resultado com a metade do investimento. E com 2 pessoas. Então, em 2022, uma grande crise. Aí, esse grande case. E aí, fechamos o primeiro contrato legal ali com uma médica também em 2022. Tem um mito no mercado que lançamento é 100% estressante, é difícil, isso mexe muito com as pessoas. É possível fazer um lançamento sem estresse no digital? A gente falou, cara, o que seria um possível tema para o podcast, né? Aí eu falei pra ele, cara, podia ser como faturar 8 dígitos surfando todo dia. Excelente. Eles estão entre as 15 maiores agências na Hotmart no mundo. Nos últimos 12 meses, faturaram mais de 15 milhões com apenas 5 projetos. Fizeram lançamentos de 7 dígitos em nichos extremamente sensíveis como ansiedade, cuidados paliativos. Depois de 3 anos sem tração e sem grandes resultados, eles quase desistiram. Mas a tese deles é clara. Queremos vender sim, mas não a qualquer custo. Se você acha que marketing humano não vende, esse episódio vai te provocar. Eu sou o Leonardo Comanete. Eu sou Arthur Moral Maioral e o Hotmartcast começa agora. Meus caros Arthur e Léo, bem-vindos! Bem-vindos ao Hotmartcast. Você sabe que é tão maluco, cara, que a gente conversa tanto que eu podia jurar que a gente já tinha gravado um episódio. Na hora que eles sentaram aqui, eu falei assim, porra, vamos gravar um segundo? Né? Mas não, é a primeira vez que a gente tá gravando. Primeiro podcast da minha vida. Da sua vida. Da minha também. Cara, isso é bom demais. Então, além de dar as boas-vindas a vocês dois, eu quero aproveitar o momento para dar as boas-vindas pro meu querido Pedro Lacerda, tá aqui do meu lado, porque provavelmente quem tá assistindo a gente talvez esteja vendo Pedrinho pela primeira vez, ou talvez já tenha visto ele em algum outro vídeo da Hotmart, mas o Pedrinho, a partir de agora, é um dos meus co-hosts aqui do meu lado, meu companheiro de Hotmart. Quando eu entrei na Hotmart, há 10 anos atrás, o Pedrinho já estava. Então, ele tem 11 anos de Hotmart, ele é o veterano, mais veterano dessa fase nova aqui do Hotmartcast. Então, bem-vindo também, Pedrinho. Muito obrigado. Apesar de já ser velho de guerra na Hotmart, 11 anos, tô aqui também estreando o Hotmartcast, muito feliz, vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje. É isso aí. E aí, turma, é o seguinte, minha audiência, eles são pessimamente mal acostumados. Que é o seguinte, a gente normalmente propõe pros clientes que vêm aqui uma ação de engajamento, que é, a gente vai escolher o melhor comentário do episódio, que a pessoa pode ser de alguma coisa que ela aprendeu, de alguma coisa que marcou, não importa, tá? Mas a gente escolhe o comentário de mais qualidade e a gente oferece alguma coisa que normalmente os convidados trazem. O que vocês prepararam para as pessoas, para a gente poder oferecer? A gente vai dar uma consultoria para o melhor comentário, Arthur? Acho que sim, pode ser uma hora de consultoria. Se quiser de tema de estratégia com o Léo, se quiser de um tema de gestão comigo. E também se quiser falar dos dois em uma hora só, Vale dizer que isso é um negócio que vocês nem vendem, certo? Não, tipo assim, não tem jeito de contratar consultoria de vocês. Eu sei que vocês não oferecem isso. Não. Ou seja, é um negócio que não tem preço. Se fossem por preço, eu tenho certeza que ia ser caro pra burro, porque é uma coisa que vocês desvia de foco do dia a dia. Então vocês estão oferecendo um negócio que é um negócio que não dá pra comprar. Então é isso que está sendo oferecido para vocês. E vale dizer que muita gente já pediu, ofereceu bastante. Oferece grana e vocês não fazem. E a gente nunca fez, foi só por vocês mesmo aqui. Obrigado, cara. Então você só tem que deixar o comentário aí, o melhor comentário a gente vai escolher para ganhar essa consultoria de 1 hora, né? É isso aí. Fique em paz que a turma entre em contato pelos comentários mesmo. É maravilhoso o negócio. É divertidíssimo. Turma, vamos do começo? Vocês têm uma história muito bonita que eu tive a chance de acompanhar muito bem pelo menos nos últimos 3 anos. Eu acho que eu acompanhei muito de perto o crescimento de vocês e onde vocês chegaram. E vocês fizeram isso de um jeito muito único. Mas vocês quase desistem no começo. A gente falou isso na abertura aqui. Conta um pouquinho de como foi isso, como vocês chegam no mercado e qual que é esse momento de quase desistir e até quando vira a chavinha ali. Eu conto, você complementa? Pode ser.
Tá. Cara, a gente veio da engenharia, né? Eu formei em engenharia de produção na USP lá em São Carlos e o Arthur na UFSCar. E a gente começou, a gente não se identificou muito com a engenharia. A gente deu sorte que lá em 2013, na verdade, 2 caras saíram do Google e abriram uma agência de marketing digital lá em São Carlos com a ideia de contratar um monte de engenheiro. Então, a ideia dos caras era pegar engenheiros que não sabem nada de marketing digital, ensinar para esses caras e construir a agência a partir disso. Então, deu super certo, né? A agência cresceu muito, foi vendida por 1 bilhão, acho que 6 Raccoon, que foi vendida para o Grupo Monks. Que é gigante, cara. Assim, a Raccoon é um case do caceta. Assim, um dia a gente tem que contar essa história, mas vai. Um baita case. Eu e o Arthur, a gente trabalhou lá, eu trabalhei durante uns 4 anos, você uns 3 anos. Em 2018, cara, a gente saiu, e eu nem diria que a gente saiu para empreender. Eu, particularmente, eu nunca tive a vontade de empreender na minha vida. A gente saiu foi para poder viajar, né? Antes da pandemia não existia trabalho remoto, e a gente já morava em São Carlos, fez faculdade lá, depois estava trabalhando lá, então eu já morava lá fazia 10 anos. Sempre amei a praia, o Arthur também, a gente sempre teve o sonho de aprender a surfar. São Carlos não dá, né? E São Carlos não tem praia. Não tem muita onda lá, impossível. E aí a gente já estava, enquanto a gente trabalhava lá nessa agência Raccoon, a gente prestava algum serviço de consultoria fora, então já ganhava alguma coisa. E a gente falou, cara, e se a gente pedir a conta e sair, pegar esse dinheiro que a gente está ganhando, sair viajando e a gente vai empreender com outras coisas? Beleza. A gente pediu as contas, foi viajar. A gente morou junto, eu, Arthur, mais 2 amigos, e depois mais 3, na verdade. Moramos na Espanha, na Austrália, no Nordeste, moramos em Maresias, enfim, vários lugares. E a gente começou no mercado como afiliado, porque a gente tinha um outro serviço que a gente prestava de marketing que a gente já ganhava grana, e tinha um amigo que começou a trabalhar como afiliado na Hotmart, fazer dinheiro através de tráfego pago. A gente nem sabia o que era Hotmart, nunca tinha ouvido falar em Hotmart na vida, não sabia quem que era Érico Rocha, nem nada desse mercado, mas a gente entendia de marketing digital. Então a gente falou, cara, tem esse amigo nosso aí fazendo, que é o André. Falei, vamos copiar o André, né? Isso aqui eu consigo fazer, eu acho. Então, aí chamamos o André. O André morava com a gente morava numa república lá em São Carlos. Me ensina aí, André. André, o que você tá fazendo? Ele ensinou a gente. Aí no que ele ensinou, a gente começou a fazer também, começou a dar certo. Só que aí esse modelo que a gente seguia, que era fazer anúncios em rede de pesquisa ali para o curso, começou a dar errado, muita gente começou a fazer, então começou a ficar caro. Começou a encarecer, né? Os especialistas também começaram muitos deles proibir, e a gente falou, cara, vamos fazer lançamento, né? Vamos para o modelo de coprodução, que parece que é um modelo que está crescendo, e é um modelo no qual você entra no projeto realmente de dentro para montar a estratégia, para montar a operação, para tocar o projeto de onde ele estiver até onde você acredita que vai chegar junto com o especialista. Porque o modelo de afiliado a gente nem conhecia. Você só quem que era é representante, né? Você não tem nem acesso ao curso. É um representante comercial. Exatamente. Muito essa dor, a gente via muito potencial em vários produtos que a gente vendia como afiliado, mas que a gente não podia mexer nada no ponteiro ali, né? Em termos estratégicos, não podia mudar nada. Então, se fizesse esse ajuste, ia vender mais, né? E ainda existe uma relação que é meio estranha do produtor com o afiliado, né, cara? É uma relação meio esquisita. Então, assim, parece que o produtor tá sempre meio com raiva dos afiliados, porque tem uns afiliados que fazem umas cagadas. Desconfiado. E aí a galera que é séria paga um preço, né? Que é tipo assim, porra, eu tô aqui vendendo o produto do cara, o cara tá bravo comigo, né, cara? Tipo assim, nada a ver, né? Exato. E aí aconteceu que finalzinho de 2019, essa época a gente morando lá no Nordeste, a gente viu que afiliado tava indo lá para baixo, abrimos outros negócios paralelamente, assim, que todos deram errado. Acho que um erro muito comum que o empreendedor comete, que a gente também cometeu, foi, meu negócio não tá tão bom. Vamos abrir um outro negócio para ver se esse outro negócio... Atirar para todo lado, né? Perfeito. Eu tenho a visão que na jornada isso foi interessante para a gente poder pegar bastante experiência, né? Então, a gente trabalhou com o mercado de afiliados, trabalhamos com dropshipping, trabalhamos com uma agência focada para advogados e começamos também os lançamentos de infoprodutos, assim. Então, não tinha foco, né? E esse é um problema, mas de certa forma foi bom para a gente ter experiência, testar o que funcionava. Para começo de jornada eu acho que é interessante, Bagagem, mas para escala
Não, né? E principalmente para a equipe, não. Foi o que a gente sentiu, assim, foi no começo de 2020, quando a gente estava testando esse monte de coisa, testou o primeiro lançamento que a gente fez, foi no final de 2019, foi no nicho de maquiagem, já foi um 6 em 7, primeiro lançamento. A gente também já viu, cara, primeiro. tem coisa aqui, foi legal. E aí, só que um colaborador que estava com a gente, ele foi um dos primeiros colaboradores que trabalhou com a gente, e ele já estava com a gente, já tinha pelo menos um ano, não lembro exatamente, e ele pediu as contas ali no começo de 2020. E aí isso acendeu um grande alerta ali pra gente, porque a gente foi entender o porquê que ele pediu as contas e fazia sentido. Porque a gente não estava dando futuro pro cara. Não tinha estrutura, não tinha carreira, não tinha uma empresa, não tinha gestão. A gente estava só Mas girando. quando você tava pagando um salário pro cara ali, é isso aí. E aí que a gente decidiu, falou, vamos focar em uma, vamos focar nos lançamentos, que a gente tinha acabado de ter esse resultado, né? E a gente vem de família de professores, de certa forma também trabalhar com educação é a forma de continuar um legado. A gente bota muita fé nesse mercado, né, cara? Tipo, E é foda, é legal, né, cara? é muito legal, maneiro. Você cara, consegue e cobrir lacunas que a tecnologia está evoluindo pra caramba. O quanto que o sistema educacional consegue chegar na mesma velocidade que a tecnologia está evoluindo, né? Então, Perfeito. essa necessidade de educação online e específica para resolver problemas ali, acho que ela vai sempre existir, né? Então, a gente aí focou nisso. E aí, creio que também cometemos de novo o mesmo erro, eu acho, né? Que aí a gente começou a tentar de tudo com lançamentos, né? Lançamos a coach de prosperidade que deu calote na gente. Isso é maravilhoso. Lançamos... Coach, Teve uma muito parece boa. piada isso, cara. É, Coach de prosperidade. Essa verdade. foi foda. E teve uma outra muito boa, que é o seguinte: quando a gente fez esse primeiro lançamento e que a gente faturou já 6 em 7, né? A gente fez fórmula de lançamento, fizemos o primeiro lançamento com uma especialista do nicho de maquiagem, que ela tinha algum resultado, mas tinha faturado 30, 40 mil. E a gente fez o primeiro e bateu 6 em 7. A gente falou, caramba, agora estouramos. Vamos ficar rico. Vamos ficar rico agora. Aí a gente descobriu a ilusão da mágica do digital, né? Então, o que a gente fez? Bom, se deu certo com ela, evidentemente, Logo vai dar certo com todos os outros. E aí a gente entrou nessa, né? Foi a coach que a gente lançou de prosperidade que deu calote na gente. Um monte de nicho que a gente não tinha a mínima conexão e o mínimo entendimento. Isso E eu foi acho que grande o problema. ápice foi um de relacionamento que a gente lançou, depois a gente foi ver, ele não era nem casado. Então, vários deram errado depois que vocês já tiverem feito o primeiro 6 em 7. Sim. Exatamente. Por que depois de dar errado algumas vezes, vocês continuaram no projeto e falaram, cara, vamos fazer até dar certo? Então, foi isso que, quando chegou ali em 2022, né? O ano de 2020 foi um ano de fazer uma pivotagem, focar só em lançamentos. Aí 2021 foi de testar esses novos projetos. Quando a gente se viu, a gente estava com 5 projetos dentro da casa, 5 especialistas. Estava com uma equipe até grande, acho que eram 12 pessoas, assim. Pra gente, na época, isso era bastante. Aí a gente, então, dispersou o foco, trabalhou ali com... Só tinha um especialista que era o que mais estava faturando, que era o que a gente lançou primeiro, que foi o primeiro lançamento de 7 dígitos. Todos os outros 4 era que se pagava só, né? E aí a gente olhou para esse cenário e falou, bom, não vai dar pra gente ficar insistindo. Esses especialistas aqui, eu acho que a gente foi entendendo que não era simplesmente só plugar e fazer o lançamento que não ia resolver. Vamos focar em um só. A gente estava também em grupos de mentoria que falavam, pô, foca em um, né, para dar a consistência e tal. Fechamos o contrato com essa especialista que a gente teria ali, que era o que tinha mais resultado. Fechamos um contrato de 3 anos, né? Demitimos outros especialistas, tiramos projetos, reduzimos a equipe para 2 pessoas só, além de eu e o Léo. E em 4 meses a especialista desistiu do projeto. E aí isso foi em 2022. Ficou grávida. Ficou grávida Ixi. e desistiu. E Arthur, você entende que nesse jogo do digital, principalmente de agência, a qualidade é mais interessante que a quantidade em termos de número de projetos? É mais importante, mas dado esse... Pode ser uma questão da nossa história, do nosso trauma, por assim dizer, né? Que a gente lidou com isso. A gente não aposta em um projeto só, né? A gente acredita, como é um modelo de negócio, no nosso olhar, que ele... é uma coprodução, certo? Ele é feito a 2 mãos, não está só no nosso controle. Então, grande parte do controle está na mão do especialista. Então, se a gente depositar tudo em um só, a gente fica muito à mercê. E em termos de estruturação de equipe, de gestão, de
dar futuro para as pessoas, de ter previsibilidade, reter pessoas boas, se eu ficar com um expert só, tá muito frágil, né? Então, o nosso olhar, priorizar a qualidade, a partir disso a gente falou, cara, vamos pegar só projetos ali, que foi em 2022, né, uma grande crise, eles vamos focar, vamos fazer dar certo, mas só com projetos que a gente bota muita fé, que tem muito potencial de transformação, mas assim que a gente conseguir um, vamos pro próximo. E aí, então, a gente tem esse olhar de qualidade sim, mas exclusividade, só um não, em termos de construção de equipe, prosperidade, antifragilidade, acho que o grande ponto, assim. Perfeito. Que aí para navegar as turbulências, navegar crises e conseguir resistir, sabe? Cara, a gente tava conversando antes aqui, e mesmo eu conhecendo bem a história de vocês, eu tomei susto, que vocês já fizeram mais de 7 dígitos em quantos nichos? 7. De 7 nichos diferentes, vocês já passaram 7 dígitos. Ou seja, cara, isso é um negócio provado. Então, assim, vocês têm uma operação provada. Porque, pô, se você conseguiu fazer isso em 7 nichos, é porque vocês realmente sabem fazer isso. Mas eu fico me perguntando, quando vocês estão modelando os produtos de nichos diferentes, é a mesma coisa? Eu falo assim, do ponto de vista de squad operacional, é a mesma coisa? Ou é tipo assim, cara, mudou o nicho, ferrou? É tipo assim, tem nichos que tem peculiaridades muito específicas que eu preciso montar a equipe de um jeito diferente? Ou, velho, ou não? Vocês aprenderam um jeito que é tipo assim, cara, não importa o nicho, esse modelo funciona. Cara, vou responder, depois o Arthur traz a visão dele. O nicho, ele vai ter um fator que é uma curva de aprendizado para você entender sobre aquele tema. Né? Então, um dos nichos que a gente fez lançamento de 7 dígitos é um nicho de saúde intestinal, que o Arthur que conduziu esse projeto, inclusive, e é uma formação em desbiose intestinal. Desbiose intestinal. Então, cara, então imagina o tanto que a gente precisou estudar sobre o específico. Aí pega o engenheiro de dono de agência e fala assim, vai aprender sobre o intestino. Olha para qualquer coisa e fala desbiose. E o tanto que a gente precisou entender sobre ansiedade, o tanto que a gente precisou aprender sobre XYZ. E aí, por isso, cara, só voltando um pouco atrás, a gente teve 2021 que a gente quase quebrou, que foi aquele ano que a gente escolheu ficar só como especialista em 2022. Começo em 2022. Começo de 2022, a gente quase quebrou, ela saiu fora. E aí, essa época, cara, eu quase desisti, porque fazia 3, 4 anos que a gente não tinha resultado assim. E aí eu lembro que o Arthur sentou comigo um dia, ele falou, Léo, eu quero saber se você vai continuar ou não, porque eu vou de qualquer forma, mas eu quero saber se você vai estar comigo ou não. Essa foi a virada de chave? Teve algum... Essa foi a virada de chave, mas eu vou te falar o que foi em específico. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, seria mais fácil pra mim se o Arthur tivesse desistido também, né? Que eu não precisava ficar ele te empurrou do muro, você tava em cima do muro e falou assim, ô Léo, sai do muro aí. E aí eu falava com a minha terapeuta, eu falei, então eu preciso tomar essa decisão. Eu falei, mas o que te dói mais em abrir mão? Eu falei, nossa, se o Arthur continua sozinho e dá certo, aí eu vou me sentir mal demais. Maravilhoso. Pô, pra caramba. Então eu falo como brincadeira, mas é esse sentimento. Mas eu entendo esse sentimento. Que é tipo assim, cara, se eu desistir, ele continuar e der certo, cara, eu não vou me perdoar. Não só ele vai colher os frutos, como eu vou ficar com aquele sentimento, pô, era eu que tava fazendo errado. Então o que aconteceu? O Arthur sempre, eu sou uma pessoa muito de execução. Então eu sou o cara que faz as coisas acontecerem rápido, menos preocupado com os erros que vão acontecer. E o Arthur é o cara que ele me chama e fala, Léo, calma lá, para onde a gente está indo, onde a gente quer estar daqui 2 anos e tudo mais. Então o Arthur sempre trouxe um ponto que foi, pô, Léo, mas e se a gente escolhesse um nicho? Né? Porque a gente está lançando aqui maquiagem, a gente está lançando arquitetura, entre outras coisas, que são coisas que a gente não senta para estudar e gosta daquilo que a gente está aprendendo. E aí quando teve essa crise que eu quase saí, eu voltei pro Arthur e falou, cara, vamos continuar? Mas eu queria fazer 2 coisas que foram coisas que você já até propôs e que eu queria implementar agora. Uma delas, a gente é escolher um nicho que a gente gosta e a gente se posicionar nesse nicho. E outra delas cara, a gente só vai trabalhar com especialista que a gente entender que é autoridade legítima.
É o cara que ele realmente é referência e domina aquilo que ele faz. Eu não vou trabalhar com um adoçar cara que qualquer tem audiência, mas que eu não acredito que o que ele tá falando é verdade. Exatamente. E o Arthur sempre foi o cara de finanças e desde o início ele teve uma preocupação muito grande em fazer com que a gente acumulasse 6 meses para pagar todas as contas. Sim. Então, cara, nos primeiros 4 anos, assim, a gente punha muito pouco dinheiro no bolso. Eu olhava às vezes e falei, caramba, se eu estivesse trabalhando lá na agência que eu estava ainda, eu ia estar ganhando muito mais com menos preocupação. E aí a gente tomou essa decisão. Graças a esses 6 meses, né, a gente tinha um pouco de tranquilidade, a gente olhou um para o outro e falou, cara, beleza, a gente combinou isso, né? Escolher um nicho e só pegar especialista que é realmente autoridade legítima. Combinamos. A gente olhou um para a cara do outro e falou, beleza, se a gente não achar, a gente está combinado que daqui 6 meses a gente vai fechar. A gente não vai voltar para o que a gente fazia antes. E a gente combinou isso e fizemos. E aí, o que aconteceu na sequência? Eu tive um problema de saúde. Por conta do estresse, de eu faço isso, não faço, comecei a ter uma doença autoimune. Fui em algumas dermatologistas e ambas falaram que eu tinha que tomar antialérgico pro resto da vida. Eu nunca tinha estudado nada da área da saúde, eu sou da engenharia que virei marqueteiro, mas eu falei, cara, não deve estar certo isso. E comecei a estudar igual louco. Eu comecei a ler um monte de livro, um monte de documentário, fazer curso, até que eu descobri qual era o problema que eu tinha e comecei a me tratar. Nisso, eu comecei a estudar muito sobre saúde física, sobre alimentação, sobre saúde mental. E o Arthur sempre teve muita afinidade por saúde mental. Sempre foi um cara que estudou muito isso, sempre meditou bastante. Então eu cheguei para ele e falei, cara, eu estou estudando bastante sobre saúde, tá aparecendo muito especialista na área de saúde aqui para mim, você também sempre estudou muito no tema, vamos focar nisso? A gente focou, e aí eu comecei a prospectar, comecei a mandar mensagem no Instagram da galera. Instagram, direct. A gente prospectava muito médico, e médicos geralmente tem consulta aberta, né? Então o que eu fazia? Eu ia lá, digitava, clicava no botão, abria o WhatsApp para falar lá com a secretária, falava, ó, meu nome é Leonardo tal, eu queria que você encaminhasse tal mensagem aí para o médico, você encaminha? E aí foi assim que a gente fechou com os primeiros grandes players, que eram ambos médicos, e o primeiro foi no nicho de ansiedade. E aí essa foi a grande virada de chave para a gente, porque foi o seguinte, esse cara, ele já vendia anualmente aí 4, 5 milhões, já tinha feito vários lançamentos de 7 dígitos. E quando a gente encontrou ele tinha acabado de terminar com a agência dele. Aí eu prospectei ele me respondeu, falou, cara, você é bastante direto. Você é uma agência muito pequena, não teve resultado, né? Pelo que eu tô vendo aqui no Instagram, né? Você não tem nenhuma autoridade. Só que eu vi lá que vocês são engenheiro e eu gosto como engenheiro pensa. Caramba. E ele tinha se formado em medicina na USP, eu tinha feito engenharia na USP, e aí isso criou alguma conexão. A gente fez uma primeira reunião com ele, aí eu apresentei tudo como que a gente trabalhava, e a gente é muito organizado em termos de gestão, processo. Se a gente pegar, cara, qualquer lançamento de 4 anos atrás, vocês têm tudo a gente lá. sabe qual que foi a oferta, se converteu para público frio ou não, qual que é a taxa de conversão para público frio, qual que é o ROI do YouTube, o ROI do Facebook, tudo. E aí eu mostrei isso para ele ficou bem impressionado. Ele falou, cara, quero testar com vocês, mas aí como é que é a sua equipe? Aí eu falei, cara, na nossa equipe, essa época era 3 pessoas. Era no momento que a gente desligou todo mundo. E tinha eu, Léo e mais 2. Não, esse momento era 3, porque o Rodrigo tinha saído, era eu, o Arthur e a Manu, que hoje é nossa sócia. Manter os 2 que a gente tava lá e botou eles para fazer comercial também, ajudar. Quando a gente tava sem expert. Né? Aí um decidiu sair, e a que ficou com a gente, a Manu, hoje é nossa sócia também. Exato. Então a gente foi fazer, a gente falou que a gente era 3 pessoas, e ele falou o seguinte, falou, cara, eu era sócio da agência, a gente tinha uma equipe de quase 30 pessoas. Não tem como vocês fazerem em 3. Falei, cara, vamos testar, vamos fazer um teste, porque você não achou nenhuma agência aí, vamos testar. E aí a gente fez uma negociação horrível, hoje a gente trabalha no modelo 50-50. Na época foi 30 mil reais por mês mais 8%, e que para nós foi lindo. A gente falou, caramba, 30 mil por mês paga todos os salários e ainda sobra dinheiro. Os 8% são lucro, então foi maravilhoso. E a possibilidade de fazer um grande lançamento, um grande resultado, criar case, né? Então, isso que a gente estava olhando muito. E isso pode ser um insight interessante, né? Porque isso mudou muito o nosso jogo. Foi o primeiro lançamento de 7 dígitos. Total. Né? E aí isso foi, só para complementar, isso foi a grande virada de chave para a gente internamente e externamente pelo seguinte motivo. A gente sempre estudou muito, a gente se achava capaz, mas, cara, a gente nunca tinha tido resultado.
Então a gente não sabia se a gente era capaz ou não. A gente achava que era, mas a gente era frustrado. E a gente tinha vários amigos que criaram agência no mesmo momento que a gente, todos estavam indo melhor que a gente. Então era um sentimento meio que de decepção assim com a gente mesmo. E aí quando a gente fez esse lançamento, a gente não só fez esse lançamento em 2 pessoas, porque eu continuei prospectando outros especialistas e o Arthur e a Manu tocaram sozinhos esse lançamento. A gente não só fez em 2 pessoas, como a gente fez isso em 2 meses, porque foi bem rápido. A gente fez o melhor resultado que ele já tinha tido na história. Foi o maior lucro. O melhor que ele tinha tido, ele tinha investido 360 mil e faturado 1.180.000. Lembro muito bem. E a gente investiu a metade e faturou 1.080.000. Ou seja, fez o mesmo resultado com a metade do investimento. E com 2 pessoas. Aí a gente... Isso mudou muito da sensação de capacidade. Falou, putz, qual variável mudou? Tipo, mudou que eu tenho um expert, eu tenho um expert que sabe o que tá fazendo. Tipo, a minha parte eu consigo entregar. E aí isso também, acho que pro Léo ali, eu senti isso muito nele, assim, no comercial do... Putz, é isso? A gente sabe? E aí eu acho que até mudou a energia de conseguir ir atrás. E aí isso foi, né? Então, em 2022, uma grande crise. Aí esse grande case. E aí fechamos o primeiro contrato legal ali com uma médica também em 2022. Porque tinha um case, né? E porque também confiança do Léo na operação, né? Que a gente sabia o que fazer. Para fechar um contrato legal, consegui convencer. O Léozinho é muito bom também, sabe? Entender as dores da pessoa do outro lado e entregar o que ela precisa. E aí, pá, 2023, já crescemos, entramos já no Explorer, já com os resultados de 2023 e estamos até hoje lá. Sensacional. E o Léo tocou num ponto muito interessante, porque esse expert, ele deu um voto de confiança naquela época, porque vocês não tinham tido até então resultados muito expressivos, tinham 3 pessoas na equipe e mesmo assim ele deu esse voto de confiança. Provavelmente porque vocês são engenheiros e muito processuais, muito organizados. Tem um mito no mercado que lançamento é 100% estressante, é difícil, isso mexe muito com as pessoas. Na cabeça do engenheiro, isso é diferente? É possível fazer um lançamento sem estresse no digital? Pô, muito. Tem que ser. Se não fosse, a gente acho que não estaria fazendo, né? Até em modelo de gestão... se você pensar na engenharia civil, o modelo de gestão é muito preditivo, você sabe exatamente o que vai fazer. E aí você vai fazer, vamos criar um projeto novo do zero, você vai pegar um modelo de gestão que é Design Thinking, que é para gerir um projeto que você ainda nem sabe como vai ser. O lançamento está muito mais perto de um prédio do que de algo que você não sabe o que vai fazer. Porque você sabe quais são as etapas, você sabe quais são os entregáveis. Você não sabe... Você sabe que você tem que criar oferta, você sabe o que você tem que fazer. É interessante, né? Você criar um efeito tsunami ali para primeiro dia de vendas, mas em termos de esqueleto, é muito... Cada estratégia ela tem o seu esqueleto, então é preditivo nesse sentido. Então ele é 70%, 80% preditivo. O que não é preditivo principalmente? É porque tem muita coisa que a gente faz ao vivo, muita coisa que você coloca para rodar e aí, não tá performando, tá trazendo uma audiência diferente. Então precisa ajustar. Só que se você sabe que, por exemplo, vai botar para rodar uma captação e você vai ter que avaliar para ver se está alinhado e se isso vai afetar a oferta, isso não é previsível de que você sabe que você vai ter que analisar para ver se vai ter que mudar a oferta? Sim. Então isso está dentro dos desenhos, dentro dos processos. Então é isso, quando você consegue fazer um desenho disso, muito você consegue estruturar para poder deixar organizado. E lá a gente trabalha para que cada etapa do lançamento, captação, antecipação, SPL, vendas, a gente consiga entregar tudo uma semana antes. Já tudo prontinho. É assim que a gente foca. E aí isso dá tranquilidade para o especialista poder ter prazo para gravar as coisas dele com facilidade e tudo mais. Então, a equipe poder se organizar, a gestora de projetos poder organizar equipes e se tiver alguém que... um copy que não é dedicado para o projeto, ele trabalha em 2. Quando você tem previsibilidade, você consegue alocar, foca num dia nesse aqui, no dia nesse aqui. Então, é dessa forma que a gente olha para poder criar paz, tranquilidade. E isso acaba sendo um diferencial para o especialista e para a equipe. Que trabalha em outras agências, chega para trabalhar com a gente, sempre dá o feedback, cara, o lugar mais organizado que eu trabalhei. E aí a pessoa fica em paz e... mexe na qualidade de vida, né? Paz mental. Tem um erro, Abramo, só complementando. Eu considero um erro, né? Mas acho que tem um erro que é muito comum
em agência, especialista, que é você esperar terminar um lançamento para começar a planejar o outro. O que acontece? O cara começa o ano, ele fala, cara, vou fazer 6 lançamentos, um a cada 2 meses. Só que se você espera terminar um lançamento para você começar o outro, você já está atrasado, porque não dá tempo. Então, o que acontece na prática é que a maioria das pessoas está sempre correndo atrás, é tudo pronto em cima da hora. E se as coisas precisam ficar prontas em cima da hora, você sobrecarrega a equipe, você deixa a equipe estressada. Se você tem esse tipo de ambiente, as pessoas não vão querer ficar muito tempo. Um ambiente onde a pessoa é muito pressionada, ela trabalha mais do que ela acredita, ela não tem do que ela deve trabalhar, ela não tem previsibilidade, ela tem que trabalhar direto de final de semana, ela vai embora. E aí isso vira uma bola de neve, porque fica cada vez mais desorganizado, as pessoas não querem estar em um lugar desorganizado, você perde as pessoas, você sobrecarrega outras pessoas, e isso começa a dar errado. Então hoje a gente tem as gestoras de projeto, que já é uma função de certa forma comum, mas que ela é muito importante, eu acho que para quem está começando é muito importante saber disso, que é, a gente tem lá as funções de gestora de projetos, que eu acho que são um dos cargos, a gente fala que é o maestro, né? Quem toca o bumbo ali, quem dita o ritmo. Elas são responsáveis por garantir que tudo é entregue como deveria, no prazo que deveria. Então, quando a gente está fazendo um lançamento, tem projetos ainda que eu faço papel de estrategista. Sim. O que acontece? Eu estou abrindo um carrinho hoje, e aí a gestora de projeto já lançou tarefa para mim para fazer definições do próximo. E aí eu, enquanto estrategista, eu penso assim, cara, eu estou focado nesse resultado de agora, né? Como é que eu vou pensar no próximo? Só que é isso que tem que acontecer se o próximo não tiver, se eu quiser que o próximo não engargalhe. Claro. Então hoje a gente já tem uma rotina que cara, se eu estou entrando na semana de vendas, já está tudo mais do que pronto. Eu só vou precisar atuar em alguma coisa se tiver um imprevisto, uma ação pontual que eu preciso fazer. E vamos ter equipe para isso, né? No mais, eu já estou com a cabeça livre para pensar na frente. Então, você conseguir se antecipar, fazer tudo para estar pronto com, no mínimo, uma semana de antecedência, é o que faz com que a gente consiga tocar tantos projetos e faturar muito em cada um desses projetos, sem que ninguém tenha burnout, sem que as pessoas precisem ficar trabalhando à noite de final de semana. Antes do podcast, eu e o Arthur ficamos trocando ideia. A gente falou, cara, o que seria um possível tema para o podcast, né? Aí eu falei para ele, cara, podia ser como faturar 8 dígitos surfando todo dia. Excelente. Porque é isso, né? Quando a gente fala pra galera que a gente surfa todo dia e tal, o pessoal, todo mundo fica incrédulo, porque normalmente não faz parte do empreendedor que tá buscando sempre faturar mais. Sábado e domingo vocês ficam com a família, né? A galera não acredita. Uhum. Falando nisso, cara, vocês são famosos por isso, né? Vocês são famosos por serem organizados e de não abrirem mão da qualidade de vida em troca de dinheiro ou de, né, do que seja. E vocês também são famosos por acreditarem no marketing humano, né, humanizado e honesto. Vocês já falaram algumas vezes que vocês abrem mão de múltiplos gatilhos mentais em benefício de fazer uma coisa que faça sentido. Mas aí eu pergunto, se vocês sabem que empilhar gatilho converte mais no curto prazo, por que vocês escolhem não usar? Tá, eu vou dar minha resposta, depois o Arthur pode complementar. Primeiro ponto, tá, sobre como a gente aprendeu isso. A gente veio da escola do Érico Rocha, né, isso não é uma crítica, o Érico Rocha foi um cara, né, que impulsionou, possivelmente criou esse mercado no Brasil. Deve muito a ele. Deve muito a ele. Provavelmente a gente só tá aqui por conta dele. Nós todos, cara. Né, nós todos. E o modelo de ensinar do Érico é esse, né? Ensina todos os gatilhos, o empilhamento, a oferta, e a gente sempre seguiu esse padrão porque a gente acreditava que era isso que precisava ser feito para vender, e era isso que a gente via todo mundo fazendo. E o que aconteceu, sendo bem sincero, não foi que um momento a gente falou assim, cara, não tô confortável com isso, vamos mudar. A gente nunca fez assim ofertas enganosas, como a gente sabe que existe no mercado, não é o mais comum, mas existe, mas a gente ia no fluxo de tentar fazer a promessa mais agressiva ali que a gente podia. Só que quando a gente foi para o nicho da saúde, a gente não podia mais fazer isso, porque o médico ele tem uma preocupação muito grande com a imagem, tem questões de regra do CRM que também bloqueia algumas coisas, então a gente teve que fazer de uma maneira diferente. E a gente fez de uma maneira diferente e vendeu pra caramba, e vendeu mais do que a gente nunca tinha vendido. Então a gente falou, cara, é possível. E aí a gente foi mudando a nossa maneira de pensar tudo.
E você perguntou, Léo, mas por que vocês fazem dessa maneira, sendo que você sabe que se você empilhar, a curto prazo você vai vender mais? E eu acho o seguinte, eu acho que de repente nem a curto prazo você vai vender mais. Sabe por quê? Porque se eu pegar um especialista, que ele é aquele cara que ele gosta de vender, que ele gosta de fazer o pitch, e que a maneira como ele se comunica com a audiência dele lá no Instagram, nas redes sociais, todo dia, tem como parte da essência a venda, e esse cara se sente confortável assim, quando ele chegar para vender para o público dele, vai ser normal. O público dele vai ver que é ele lá. Só que se eu pego um cara que ele não costuma falar do produto dele, que ele não é acostumado, não é nem que ele não é acostumado, mas que ele não gosta de vender, ele não se sente tão confortável, às vezes ele tem um pouco de vergonha. Vai funcionar eu treinar para esse cara fazer um pitch lá com empilhamento, com aquela ancoragem agressiva para ele fazer no público dele? Cara, não vai. Ele vai ficar super nervoso, ele vai ficar desconfortável desde o início do CPL, do webinário, do que for, porque ele sabe que lá no final ele vai ter que fazer uma oferta que ele não está confortável em fazer. E o público vai sentir isso, vai sentir, cara, mas eu acompanho ele desde sempre, eu não esperava, sabe, que ele tivesse me vendendo com essa vontade que ele está vendendo agora. Não conecta, né? Então pode até funcionar, mas eu me questiono se de fato funciona quando acontece isso e não conecta. E sem dúvida a longo prazo, e a médio e longo prazo isso é muito pior, porque esse cara, mesmo se ele vender, ele vai estar sentindo que ele não foi verdadeiro com a audiência dele. E isso vai criar uma mágoa lá dentro, e no longo prazo ele vai ficar desgastado emocionalmente, e uma hora essa bomba vai estourar. Então é isso que a gente acredita. Eu não acho errado o cara fazer todo o empilhamento, contanto que seja ético e contanto que ele possa entregar aquilo. Só que eu não acho que é para todo mundo. Faz sentido. O que vocês acham que é antiético na venda de produtos digitais hoje? O que eu acho que é antiético, Pedro? É o cara que ele vende... Dá um exemplo aqui. O cara foi lá e vendeu uma mentoria. Né? Ele deu uma mentoria, ele acompanhou 20 pessoas ali bastante de perto. Dessas 20 pessoas, uma pessoa teve resultado, as outras 19 pessoas não tiveram. Aí ele pega essa mentoria, empacota em um curso, aí ele vende aquele curso prometendo que aquelas pessoas vão atingir aquele resultado, sabe? Então, cara, é possível atingir aquele resultado? É possível. Mas quão provável é? Né? Você não validou nem nesse formato em si, né? Então, exageros, resultados falsos, né? Integridade com o que você está prometendo, né? Se é realmente factível de acontecer. Ah, teve um caso de sucesso que conseguiu fazer tal coisa. A gente já não curte muito de pegar e prometer isso. Qual é o resultado que uma boa parte dos seus alunos conseguiu fazer, que a gente consegue prometer? Né? Que aí você vai conseguir ter mais gente atingindo isso, aí vai ter os outros outliers que vão conseguir mais, né? Então, isso é um grande ponto. Uma coisa que me incomoda particularmente muito, assim, é a escassez que não existe, né? Dá pra você... Porque nossa, escassez pra quê, você pode utilizar os gatilhos, só que de uma forma mais... que faça sentido, por exemplo. Você pode botar urgência. Pô, vou vender por esse período de tempo aqui, aí você é íntegro com isso. Depois disso, eu não vou ficar mais divulgando para venda, não. Né? Isso aí já funciona. Cara, é importante tentar fazer um monte de gente entrar cedo. Né? Vou abrir o carrinho, tentar fazer um efeito tsunami ali, fazer um monte de venda. Então, isso, o que significa? Uma pessoa que está comprometida. Então, eu vou entregar uma coisa a mais, vou fazer uma narrativa em torno de comprometimento. Que aí o expert vai olhar para isso e não vai simplesmente achar que, putz, eu tenho um bônus para a galera que entra primeiro que eu quero vender mais. Uhum. Eu tenho um bônus para a galera que entra os 50 primeiros que é para vender mais. Cara, não. Vamos bonificar e premiar quem está se comprometendo com o que a gente está prometendo de transformação aqui, porque essas pessoas vão estar muito empolgadas, muito motivadas, elas merecem. Então, você vê que dá para usar os gatilhos, né? Não é simplesmente abdicar, não vamos fazer nada, mas com integridade e dentro de uma narrativa que faça sentido, que basicamente você vai olhar e falar, pô, eu botaria alguém da minha família para entrar nesse funil aqui e comprar esse produto e ficar orgulhoso, sabe? Então... Bom demais. Eu acho que isso que o Arthur falou talvez seja a melhor resposta. Que é, cara, você recomendaria esse produto para alguém? Isso é bom, cara. Tipo assim, você compraria pra sua irmã? Sua mãe. Né? Sua mãe ficar orgulhosa ali. Isso, sua mãe ia ficar orgulhosa. É algo que vai ser transformador, que vai ajudar. Eu penso nela e falo, vai dar uma melhorada nesse trem aqui. Né? Cara, isso é legal demais. Pra minha mãe. Ô, turma, assim, eu sou um particular grande fã da Ponto B, da história de vocês,
e do jeito que vocês lidam com o mercado e com o negócio. Eu acho que vocês ajudam a gente a melhorar esse mercado. Então, publicamente, eu queria agradecer por vocês serem os parceiros Sessão, por estarem firme nesse mercado e na mesma missão que a gente está na Hotmart de fazer um mercado mais íntegro, fazer um mercado melhor, que isso todo mundo vai ganhar mais. A gente sempre acreditou isso, que no longo prazo todo mundo vai ganhar mais e o mercado vai ser mais levado a sério e consequentemente será um mercado maior se a gente estiver comprometido no longo prazo. Então, publicamente, eu queria agradecer a vocês por serem esses parceiros. Eu sempre acho que dava pra gente ter mais 25 minutos de conversa, mas eu preciso seguir a orientação do meu time e eu preciso encerrar esse episódio. Você já sabe, o conteúdo eu garanto, o difícil é a notificação. Então, volta no canal da Hotmart, chega no YouTube, procura, porque tem conteúdo bom quase todo dia, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.